Em 31 de março de 1964, o Brasil amanheceu diferente. Tanques ocuparam as ruas, o Congresso foi pressionado e o presidente João Goulart foi deposto. Começava um dos períodos mais sombrios da nossa história, a ditadura militar. Durante 21 anos, a liberdade foi calada. A censura dominava os jornais, os artistas foram silenciados e milhares de brasileiros desapareceram sem deixar rastros. Os militares justificavam o golpe como uma revolução, para proteger o país do comunismo. Mas, na prática, o que se instalou foi um regime autoritário. Os atos institucionais deram poder quase ilimitado aos governantes. O Ato Institucional número 5, de 1968, foi o mais duro deles, suspendendo direitos políticos, fechando o Congresso e permitindo prisões arbitrárias. Artistas, jornalistas e professores foram perseguidos. Livros, músicas e peças de teatro eram censurados. Até as letras de canções precisavam de aprovação do governo. Quando o senhor era criança ou adolescente, o que ouvia falar sobre o governo militar? Então, não se falava que era um governo militar. Sabia-se que era um general, mas não se falava porque havia censura na imprensa, censura nos livros, e as pessoas ficavam alheadas do que realmente acontecia na sociedade. Os adultos sabiam que era uma ditadura, os adultos sabiam o que podia falar, o que não podia falar. Eu, na época, nasci em 64, então quando eu comecei a me interessar por alguma coisa já era 1975, aí eu já sabia mais. Então, mas foi um período de infância e adolescência em que a política não invadia assim os meus interesses. E isso, juntamente com a censura à imprensa, a censura aos livros, levavam que a juventude ficasse sem saber o que de fato estava acontecendo no Brasil. Havia algum medo de falar sobre política na sua casa ou na escola? Na minha casa não, porque o meu pai era um advogado e não era militante político. Então a gente conversava sobre o que acontecia no mundo e no Brasil sem muito filtro. Mas também não era uma fase de a ditadura militar está fazendo isso, na verdade a gente conversava sobre a vida, né? Então não, na minha casa nunca teve. Na escola os professores tinham limitações. Mesmo assim, os de humanas falavam um pouco mais da situação política do país e normalmente a gente então acabava sabendo de alguma coisa na escola. O senhor se lembra de algo que era proibido ou censurado na TV, nos jornais, ou até as músicas? Era proibido falar em partidos políticos, era proibido defender partidos políticos à esquerda, né? O que significa esquerda? Aqueles partidos que defendiam mais os interesses da classe trabalhadora. Não era muito bem visto falar disso. Na música, o Chico Buarque de Holanda, o Caetano Veloso, o Gilberto Gil eram constantemente censurados, e até humoristas que faziam uma crítica através do humor a respeito do país eram censurados, não podia falar mal. O senhor acha que sofreu muito com os danos da ditadura, como outras classes mais baixas da época sofreram? Não, justamente. E não era uma questão propriamente... As classes baixas sofreram porque a ditadura foi feita para baixar salário, para aumentar a carga a jornada de trabalho. Então elas sofreram porque foram colocadas mais ainda na miséria. Mas eu não pertencia às classes mais baixas, então na minha família viver numa ditadura foi uma coisa que não me afetou pessoalmente. Como as pessoas reagiram quando começou a abertura e o fim da ditadura? Bom, a abertura demorou muito tempo, que foi a partir de 77, 78, com o general Ernesto Geisel, que falou numa abertura lenta, gradual e segura, e ela durou 8 anos, salvo engano.
foi até 1985, então foi 1978, só me engano. E essa abertura que aconteceu de 78 a 85 foi uma abertura que não foi abertura, houve uma preparação do regime ditatorial para entregar o poder sem ser punido pelos crimes que foram praticados durante o período autoritário. Então, na verdade, as pessoas ficaram aliviadas foi a partir de 1985, onde foi eleito no colégio eleitoral, quando foi eleito no colégio eleitoral o Tancredo Neves, o presidente Tancredo Neves, e aí havia uma perspectiva de futuro muito sorridente, muito alegre, uma perspectiva de felicidade. E o que você acha, o que o senhor acha que as novas gerações precisam aprender sobre aquele período? Eu acho que eles precisam aprender que qualquer pensamento que coloque o outro como inimigo dentro da mesma sociedade é uma sociedade fadada ao fracasso e à infelicidade das pessoas. Todo mundo que vive em sociedade procura a sua felicidade, o seu bem-estar, a sua concretização de potencialidades. Todos queremos ser completos em nossas potencialidades. E isso não se faz com o ódio, com o discurso da exclusão do outro, da exclusão do que é diferente. Uma sociedade não existe para só ter um pensamento único e para odiar as pessoas. Uma sociedade só funciona quando todos podem se expressar e todos se respeitam e se amam. Como inclusive já disse nosso grande líder espiritual, Jesus Cristo. Histórias como essa se repetiram em todo o país. Jovens, operários, professores, todos vítimas de um regime que tentava controlar o pensamento. E mesmo que alguns brasileiros talvez não tenham sido extremamente afetados pela ditadura, esse período foi de sofrimento para os outros. Na década de 1980, o clamor por liberdade cresceu. O movimento Direta Já tomou as ruas, unindo milhões de brasileiros. Em 1985, o regime militar chegou ao fim. O Brasil voltava a respirar democracia, mas as marcas daquele período ainda ecoam até hoje. A história não deve ser esquecida. Lembrar é resistir. Porque só conhecendo o passado é que podemos defender o futuro.